Olá! Estamos aqui em mais um episódio do Executive Cast. E o episódio de hoje é tecnologia que gera resultado, pessoas, execução e estratégia. E aqui estou com as nossas convidadas, mais uma vez, um episódio do Executive Cast em parceria com o IDV Labs e MCIO Brasil. E estamos com mulheres incríveis aqui, mas antes de apresentá-las, eu sou a professora Yari Yamamoto, sou coordenadora do Núcleo de Excelência de Tecnologias Digitais aqui da FIA, além de executivas, e eu trabalho com consultoria em estratégia organizacional, inovação e transformação digital nas economias, nessa era da economia digital. Então, eu estou aqui, muito obrigada, meninas, muito bem-vindas. E, Adriana, quero começar por você, a minha parceira aqui de hoje do nosso Executive Cast. Por favor, se apresente. Bom dia, meu nome é Adriana Valadão, eu sou conselheira, mentora, advisor de startups, também sou empreendedora, empresária, também trabalho com transformação digital e inovação, focando realmente em empresas de médio porte. Ai, que Prazer legal. estar aqui hoje com vocês. Nossa, o prazer é nosso em recebê-la. Por favor, Ana Paula. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, dividindo essa mesa aqui de bate-papo. Sou Ana Paula Milani, tenho um histórico aí longo de mais de 30 anos no mercado de tecnologia, principalmente no setor financeiro, como executiva de tecnologia. Hoje eu ajudo empreendedores, líderes, né, a saírem do dia a dia ali na operação, a estruturarem seus negócios, a terem um pouco de governança, né, dentro das suas organizações, olhando um pouquinho para risco. Atuo como C-Level as a Service, também como docente, como mentora e também empreendedora, né? Por que não? Muito bem, a sua experiência será fundamental para esse nosso bate-papo e para aqueles que nos ouvem. Agora, por gentileza, Lilian, se apresente. Muito obrigada, é uma delícia estar aqui no Executive Cast com vocês. Eu sou Lilian Faria, sou sócia e fundadora da Dinâmica. A Dinâmica tem 19 anos de mercado esse ano e vim de uma carreira executiva na área financeira também. A Dinâmica trabalha com transformações organizacionais, com desenvolvimento humano, com como fazer as pessoas entenderem os grandes processos de mudança inevitáveis nas nossas vidas. Nossa, Prazer. Adriana, estamos com duas feras aqui que respiram inovação e tecnologia. Vai ser muito bom esse bate-papo, tá? Prometendo. E mais do que falar de inovação, a gente vai falar sobre como fazer inovação acontecer. A gente vai falar de gente, de cultura, de governança. Não é mesmo, Adriana? É mesmo porque inovação, se não tiver entrega realmente, se não tiver relacionado ao negócio, não é inovação. Realmente, fazer essa transformação, como que vocês veem isso? Agora, pergunta aberta. Vamos lá. Eu digo sempre que inovação é o novo em ação. Ou seja, não adianta ter uma brilhante ideia e essa ideia não virar uma ação. É movimento. A inovação faz parte do movimento. E movimento com as pessoas. Eu preciso das pessoas, são as pessoas que fazem o processo acontecer. Então, acho que inovação para mim é isso, é estar junto das pessoas, fazendo. Não precisa ser disruptivo, eu sempre brinco, né? Não precisa ir para Marte, né? A gente tem muita inovação aqui para fazer, para melhorar a vida nas organizações e as nossas vidas, porque a minha vida, uma parte dela está nas organizações, mas a minha vida como um todo, ela precisa de inovação, ela precisa respirar movimento. Então, para mim, inovação é igual a movimento, é igual pessoas em ação, pessoas fazendo acontecer. É isso. Quando você fala disso, Lilian, me vem à memória algumas coisas. Porque as pessoas pensam que a inovação tem que ser totalmente disruptiva e nem sempre. Máquina de café, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo usa no dia a dia. Máquina de café expresso. Antigamente, antes das maquininhas, a gente fazia o quê quando queria tomar um expresso? Tinha que se deslocar para uma cafeteria, procurar, não é isso? Hoje, com um clique,
aperta um botãozinho, sai lá o seu expresso. Não estou dizendo se é melhor, se é pior, mas ficou prático. E todo mundo já tomava café. Existiam várias máquinas de café, mas foi além, o pensamento de alguém foi além. A Ou de- melhoria, a melhoria contínua é isso, Os né? japoneses já sabiam fazer isso Disso muito no bem. século passado, e a É. gente ainda está brincando de entender isso. Mas já do século passado a gente falava em melhoria contínua, né? É lá dos processos da qualidade. E eu acho que é isso, quando a gente realmente olha e tem aquela insatisfação positiva, dizendo, dá para ser melhor, né? E é dá pra isso, ser e melhor. dá para ser melhor, É. sempre dá para ser melhor. Agora, Ana Paula, me fala uma coisa. O que você mais vê dar errado nas organizações que tentam virar digitais? Olha só, eu acho que conectando com a pergunta anterior, né, a inovação ela não precisa ser disruptiva, ela pode ser uma melhoria incremental, mas eu acho que o fundamental é ter um propósito. Por quê? Acho que Simon Sinek fala bem sobre isso, né? Adoro! Por quê? Para quê? Vai ajudar o quê? Claro que a gente tem aquele momento de experimentação, né? Onde a gente vai explorar novas tecnologias, pode explorar novos negócios, novas formas de fazer, mas se a gente não conectar esse momento de exploração com um propósito muito claro, né? Eu acho que a gente tem aí uma grande perda de tempo, né? Experimenta, o problema de quem a gente vai estar resolvendo? Que benefício a gente vai estar trazendo? Eu acho que a questão do propósito precisa ver muito forte para que a inovação tenha um sentido para as pessoas, como a Líria falou, para as organizações, enfim, para melhorar a vida de quem, né? É. Eu acho também que tem a questão, às vezes a gente se apega demais às tecnologias e esquece também das inovações incrementais, né? Todo mundo quer fazer um foguete para a Lua, senão não é inovação. Como vocês veem esse processo, né, nisso tudo? Pessoas, tecnologia, esse tripé realmente que a gente trabalha a transformação digital. Bom, Bom, eu acho que o fundamental é a gente faz as coisas para as pessoas, né, gente? Assim, acho que a tecnologia ela é um meio muito potente e a gente não pode esquecer que a gente trabalha oferecendo produtos e serviços para as pessoas, né? Para as organizações, enfim. Eu acho que a gente não pode se esquecer disso, porque muitas vezes nessa confusão, nesse dia a dia tão atribulado que as pessoas têm, que as lideranças têm, né, no dia a dia, de fornecer, de construir, às vezes a gente esquece o propósito, né? Esquece um pouquinho das pessoas que a gente faz, é por elas, é pela gente, enfim. No fundo, a gente acaba construindo, mas a gente também acaba consumindo produtos e serviços que a gente coloca lá na operação do dia a dia, né? Comece pelo porquê. Sim. Muito Começa bem. pelo porquê, Sim. exatamente. Eu acho que quando as pessoas não entendem o porquê, é uma das questões da chamada resistência, que eu ponho aspas desse tamanho também, porque entender o motivo, entender a necessidade, entender por que fazer. Minha carreira foi sempre, até eu não comecei necessariamente em tecnologia, eu comecei em sala de aula. Eu fui da área de educação. Da área de educação eu fui para banco em áreas de tecnologia. As pessoas entenderem o porquê, a necessidade, o que isso tem a ver com ela, o que isso tem a ver com o meio, né? Quando a gente fala das organizações, o que são organizações? São um conjunto de pessoas com processos para um propósito. Então, se é um conjunto de pessoas, como não olhar para elas? E minha carreira, e até hoje é como fazer as pessoas entenderem as mudanças necessárias, sejam elas de inovação em qualquer processo de inovação ou qualquer processo de mudança. Eu digo que você vai implantar uma metodologia nova. É um processo de mudança, é uma inovação naquela empresa. Você vai implantar uma área nova, a própria área de inovação, né? Você vai implantar essa área. É um processo de mudança, ela mexe com estratégia, ela mexe com pessoas, está mexendo com as estruturas. Como não olhar
para esse ambiente, para esse contexto e deixar claro o porquê das coisas, né? O porquê que isso vai ser, e a pessoa tomar a decisão dela, se eu estou nesse jogo ou não estou nesse jogo, né? Então, acho que olhar para a inovação, para as mudanças, é olhar para as pessoas, né? O futuro é cognitivo. O E você futuro fala em mudança, e mudança incomoda. é. Incomoda qualquer um. Então, quando você fala que eu tenho que ter esse propósito, pegando a ponte que a Ana Paula fez do Simon Sinek, que Uhum. comece pelo porquê, qual é o propósito, é mais fácil das pessoas comprarem, mais uma vez, aspas, a ideia É. de que aquilo é necessário, de que aquilo, pelo menos, é preciso no momento. Ela pode até não gostar, ok, eu Faz posso não parte, né? gostar, faz parte, né? Eu sempre digo que na minha carreira tinham 3 coisinhas que a vida inteira, seja lá na época dos bancos, tal, que até hoje, e é engraçado, né, nós somos ruins de lição aprendida, né, porque até hoje a gente esbarra com isso, a gente erra sempre no mesmo lugar, né. Isso aqui não vai dar certo porque a comunicação não funciona. Isso aqui não vai dar certo porque a cultura da empresa é um problema. Isso aqui não vai dar certo porque as pessoas são resistentes. Caramba, você tem que trabalhar esses 3 pontos quando você fala de inovação. A cultura, as pessoas, né, a chamada resistência, que para mim eu preciso conhecer. Eu preciso, para eu sair da minha zona de conhecimento atual, eu preciso entender o porquê dessa mudança. Líria, pegando o seu gancho e indo para Ana Paula, porque a Ana Paula, ela fala muito sobre governança. E aí é uma pergunta que incomoda, eu sei, mas como você fala muito de governança, como que a gente fala sobre isso sem travar a inovação? Porque nas empresas, assim, Ótimo. meu Deus do céu, já vem o pessoal de governança falar que não pode fazer. Então, eu queria que você falasse para quem nos ouve, quem nos assiste, como ter governança sim e continuar com a inovação. Eu acho que as pessoas têm no inconsciente coletivo aquela governança pesada, aquela governança, né? E eu acho que se a sensação da governança ela é pesada, já tem alguma coisa errada. Talvez ela esteja numa dose, né? Mas esse remédio está muito forte para o que realmente precisa, né? Porque a governança ela é para ser leve, ela é para ser inserida, não é para ser parafusada nos processos, mas ela tem que estar ali no dia a dia. eh, Controlando informação, tendo, indicadores, para você poder avaliar, né, o que você pode mudar, o que você pode melhorar, através de números. Se você tem uma questão de compliance, de regulatório, é importante que você tenha isso dentro dos seus processos e não lá parafusado lá no final da cadeia, né. Eu acho que se a gente juntar isso tudo no contexto de inovação, gente, é muito importante, pegando o gancho da Lilian, né, poxa, a gente tem que colocar pessoas é um dos pontos, pessoas e comunicação. Acho que a governança também tem um papel super importante, assim como a liderança, né, de fazer com que essa comunicação da transformação, da mudança permeie entre as pessoas. Muitas organizações acabam fazendo com que essas pessoas participem desse processo de mudança, o que eu acho ótimo, e que você vê, né, as pessoas construindo aquele tijolinho e isso facilita a compreensão desses processos transformacionais. A participação das pessoas, eu acho que o papel da liderança é fundamental. Acho que já cansei de ver, né, as pessoas, né, achando, próprios líderes, né, a empresa não comunicou, mas o líder é a empresa que precisa comunicar para os seus, né, colaboradores, né, não é a comunicação, ela não é aquele meio estruturado que vem da área, né, de endomarketing, por exemplo. Não, aquilo precisa ser trabalhado no dia a dia, né, e muitas vezes, né, o próprio líder que tem o papel de estruturar, criar esse diálogo, muitas vezes, com a equipe no dia a dia, fazendo essa compreensão, dando espaço para perguntas, né, para dúvidas, tendo um ambiente seguro para que as pessoas possam, né, colocar as suas expressões ali, ter as suas perguntas e poder criar um diálogo e construir em cima disso o conhecimento, né, eu acho que é fundamental. A governança, se ela está pesada,
ela talvez esteja numa medida inadequada para o que realmente precisa. Se a sensação é de que é uma governança pesada, tá demais, né? Tem governança lean, ela não é nem para ser percebida, mas é importante que dentro da governança a gente tenha, por exemplo, papéis e responsabilidades muito claros. A governança também apoia no contexto de, olha, o que é prioritário fazer, né? Onde a gente vai fazer esse investimento em cima do que é prioritário ou em cima de tudo? A governança é um canal para apoiar as pessoas e as decisões no dia a dia. Através da coleta de dados, de indicadores, a gente acaba coletando dados para tomada de decisão. Ela não é nem para ser percebida. Adorei. Governança tem que ser leve. Poderia ser um mantra. Isso. É. E tem um termo que eu ouço pouco, que é a governança lean. A gente tem falado um pouco sobre governança ágil, e eu acho esse ponto bastante interessante, porque faz com que as coisas sejam mais leves e a empresa ganhe mais agilidade realmente para apoiar os negócios, né? Como que você vê que as empresas têm percebido essa questão da governança mais ágil? Elas têm recebido bem isso? Talvez não esteja recebendo isso com a nomenclatura correta, né? Mas quando você tem os dados para uma melhor tomada de decisão, a governança está permeando tudo isso. Sim. Quando você tem realmente um portfólio, de repente, para ser organizado, estruturado, priorizado, decidindo ali, né, com os papéis, as responsabilidades, com quem tem que tomar essa decisão, ter aquilo tudo muito claro para a tomada de investimento, isso sim é uma governança lean, isso é uma governança mais leve, né? Talvez as pessoas não nomeiem desta forma, mas percebam desta forma no dia a dia. E essa corrida pela inteligência artificial? Porque, meninas, o que eu mais ouço de empresários, vamos fazer um projeto. Qual é o motivo? Qual é o porquê? Qual é o propósito? Não sei, mas tem que ter inteligência artificial. A gente até brinca, né? Como que a governança, como que a gente está vendo isso ser feito de modo superficial muitas vezes hoje? Então, a gente tem a governança, nós temos a inteligência artificial e todas, porque a inteligência artificial nada mais é que mais uma ferramenta que surgiu e as pessoas estão utilizando muito. Como que vocês veem esse panorama hoje? O que eu tenho visto bastante é que, assim, a inteligência artificial é um problema? Claro que não, mas ela acelera o problema da sua empresa. Então, assim, se a sua empresa tem liderança desalinhada, vai ficar mais rápido de ver isso. Se a sua empresa tem pouco desenvolvimento de competências como, por exemplo, o pensamento crítico e as tomadas de decisão, vão ficar mais rápidos os erros. Então, ela expõe, escancara o problema que as empresas têm. Acho que não, ela é mais do que uma ferramenta, mas ela traz um dado que nós humanos precisamos nos desenvolver na nossa competência humana. A gente fala muito do pensamento crítico, da empatia, e ela não tem empatia, nós temos. Como é que nós estamos lidando com a nossa empatia no mundo organizacional com a chegada desse agente novo, desse colaborador novo, porque é um colaborador novo, né, que nós estamos deixando passar dentro da governança, às vezes com muita dificuldade, mas como que a empresa está lidando com isso? Eu não acho que ela é um problema, mas eu acho que ela acelera as questões da empresa. Então, a necessidade de governança, a necessidade de ter uma cultura estruturada para trazer a IA para dentro desse jogo, a necessidade de ter efetivamente funcionários que são colaborativos, que laboram juntos, né? Essa necessidade de uma gestão que saiba lidar com essa ferramenta nova, com esse auxiliar novo, né? O que é e o que não é, o que pode e o que não pode dentro do universo organizacional. Porque a IA está na nossa mesa de domingo, gente. Está ali na mesa do almoço de domingo. Está nas nossas mãos a Exatamente. qualquer Está nas momento. nossas mãos. Então, achar que nós não vamos lidar com isso, agora, como nos preparar para lidar com isso em todas as gerações? Porque nós temos uma questão intergeracional ainda no meio desse caldeirão
das organizações a questão intergeracional. Como é que uma geração como a minha trabalha com IA, como é que a geração Z trabalha, como é que a nova que vai chegar, como é que os gestores. Então, acho que nós temos que olhar para essa tecnologia nova e como é que ela, de fato, traz valor para a empresa, É. e não pelo modismo. Ah, eu tenho que usar IA porque tem que usar IA. Eu acho que eu tenho que olhar para as pessoas primeiro, para ver, e para o negócio, o que esse negócio, e tudo que a gente ouve sobre IA é, para que você vai usar o IA no seu negócio? Qual é o valor que ele vai dar? Que resultado vai ter? O que de fato acontece? Porque uma coisa é eu usar o meu chat GPT na hora que eu estou em casa, e outra coisa é isso dentro de um processo de negócio. Então, É. acho que a gente tem muito ainda a aprender entre nós e com a IA. É. Ana, quando eu acho que você tocou num ponto que é a questão onde que a IA realmente consegue extrair valor nas empresas. Porque hoje, as pesquisas que eu tenho feito, 70% dos colaboradores já usam IA. Sim. 70, 80% já usam IA na empresa. A empresa gostando ou não gostando, tendo política ou não tendo governança ou não tendo, eles estão usando. 58% usam sem a empresa saber. E como que a empresa extrai realmente valor? Porque as pessoas estão usando, elas querem usar. E como que a empresa consegue realmente extrair valor disso e trazer diferencial para o negócio? Como que você vê que a tecnologia pode ser usada a esse favor? Aproveitando o gancho da Adriana, vamos voltar naquela governança, tem que ser fácil, tem que ser leve. É, exatamente. Como que coloca essa governança leve quando o gestor ou o líder fala, olha, a solução de IA é essa. Aí a pessoa, é essa, mas eu gosto daquela. Aí ninguém está olhando, eu venho aqui no meu celular e pego aquela Exatamente. que eu gosto. É Exatamente. delicado, né? Assim, tá no dia a dia, é uma nova pessoa que sentou ali na mesa de domingo para almoçar conosco. Olha, eu vejo a governança e a questão de IA como um grande equilíbrio, né? É claro, gente, é inegável que ela traz de fato benefícios, principalmente para atividades repetitivas, para automação, muito bacana, né? Mas também tem a contrapartida de responsabilização, cuidado com o vazamento de dados, né? Que pode comprometer o negócio como um todo, a empresa como um todo, né? Às vezes as pessoas usam ali para fazer uma pergunta, vão usar mesmo, mas ela extrair um documento, né, confidencial da organização e jogar ali dentro do seu celular, aí é uma coisa que precisa ser controlada. Precisa ser controlada onde? Não deixando tirar esse documento para fora dos computadores, para fora das organizações, né? E permitindo com que isso entre em outros meios. Então, baixa de documentos é uma coisa super relevante. A questão de responsabilização, né? Muitas vezes a gente vê aí, né? A gente é atendido por IA, às vezes a gente nem percebe, mas entender como isso aqui interage com o seu cliente, como é que é a modulação desse diálogo, né? Não permitindo que a gente esbarre aí em redes aí delicadas, né? De começar a discutir com o seu cliente. Tem que tomar um cuidado. Eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi aprendi orientando pessoas e líderes, né? É que essas questões de IA, ela não é como um projeto tradicional, né? Você vai lá, desenvolve o projeto e entrega. Ela incorpora dentro dela um processo de sustentação que você precisa alimentar e aprender isso o tempo todo. Eu acho que as organizações ainda não estão muito conscientes de que esse processo com a IA não é um projeto tradicional, é uma coisa contínua, que você precisa alimentar, você precisa aprender, você precisa lidar com o risco melhor do que você lidava, né, com os riscos naquela planilha, né? Você precisa monitorar de uma forma diferente. Não é um projeto que tem um começo, meio e fim, né? Ela precisa ter ali. E isso sim também está dentro do processo, está dentro de governança. Como é que você lida com questões e Como é que você evoluções? sustenta esse Sustenta processo? esse processo. Está ali no dia, faz parte da governança, tem um processo estruturado para isso, né? Enfim, acho que é isso, Adriana. Eu acho que tem um outro dado também, que é assim, que a gente sempre passa
meio por cima, né? Que é a questão da cultura da empresa para lidar com essas questões. Eu acho que cultura não é o que eu vejo nas paredes, não é o que está no PPT, é o que eu vejo que as pessoas fazem. Isso é cultura na organização. Então, se eu estou lá na governança, dizendo, preciso desses cuidados, mas eu vejo que aqui o sujeito pega o ChatGPT e usa, e seja lá o que for, é o que eu vejo que eles fazem, né? Então, como fazer com que, e eu acho que sem cultura organizacional estruturada, a gente não chega em nenhum tipo de governança, ela vira um papel a mais. Então, como é que eu saio das regras da governança, ou das regras da inovação, ou das regras da IA, e faço isso virar verdade na empresa? Isso chama-se cultura. Que as pessoas ainda ficam olhando e falam, isso é intangível. Não, é resultado, é tangível. É como as pessoas dessa empresa funcionam. E se eu vejo que o meu gestor faz de um jeito, sai da reunião, fala, deixa para lá, continuamos a fazer o que a gente sempre fez, não tem documento que vire verdade. E isso já era na época... Desde sempre, Na época do século passado, né? Em 1900 e antes, quando a gente falava dos processos da qualidade, que eram processos de governança, de gestão, e que a gente adora fazer isso, né? Para auditor ver. Né? A gente saía correndo na véspera da auditoria e deixava, não é? E vou fazer. E é triste, porque a gente ainda vê isso, estou falando, a gente erra no mesmo lugar. Mas talvez esses hábitos que estão perpetuando os problemas que a gente tem hoje. Com certeza. Esses hábitos antigos de fazer as coisas para auditoria. Isso. Né? E aí, quando não vira cultura, né, exatamente. Adriana? Não vira cultura. Exatamente. Cultura significa, é o meu modo de fazer. E aí, bem você falou, Lilian, vai aumentar, potencializar com a inteligência artificial os riscos com esses dados, tá? E a responsabilidade de quem é. Não, na hora que der errado, fala, foi a IA. Mas aí cabe a governança e a comunicação. E cabe a você. A responsabilidade é do colaborador. Cabe a responsabilidade de cada um. Né? De cada Quer dizer, eu estava até conversando com um colega outro dia, a gente vai acabar ficando preguiçoso com a IA, né? Porque tudo você pergunta para a IA, você não para pensar mais. Né? Então, como é que você, ao fazer uma pergunta, você também fazer a análise da resposta e ter repertório para isso? Se eu não tiver repertório, qualquer coisa que ela falar, eu estou achando que é legal. E eu não paro para pensar no contexto da minha empresa. Fugiu o pensamento crítico, o pensamento sistêmico, né, as questões analíticas e as questões de ética. Né? Então, acho que a IA vai potencializar algumas coisas que eu espero que a gente realmente faça acontecer no caminho da ética, do bom uso, né? Não do bom senso, mas do bom uso dessa tecnologia que a gente, diferente das demais, que a gente sabia quando o cara mudava a versão, a gente sabia o que era na nova versão, na IA, quando vem a versão nova, eu não sei o que de acho ela está trazendo. A tal da caixa preta. É uma caixa preta. Né? Então, acho que nós precisamos, como humanos, nos desenvolver, não é só uma responsabilidade das organizações, é uma responsabilidade de cada um de nós, Sim. Na nossa comunidade, na nossa família, nos nossos meios, de como é que eu desenvolvo o meu lado humano, meu lado cognitivo, na educação, desde a educação, das crianças na escola, né? Desde as pequenas até as grandes. Então, outro dia eu estava vendo essa discussão, né? Como é que é agora receber as teses. Nós estamos no ambiente de educacional, receber as teses de mestrado, porque são copia e cola, né? Potencialmente podem ser copia e cola. Então, eu acho que é isso, é como nós, pessoas, nosso pensamento ético, nosso pensamento crítico, nosso modo de viver vai incorporar essa solução nova. E a organização reflete isso, né? E você disse um ponto importante, repertório. Eu acredito que é a primeira vez que uma tecnologia
pode ser melhor aproveitada, porque pode ser aproveitada por Uhum. todos, porque tem mais anos de experiência. Por Repertório. quê? Porque nós temos repertório. A Exato. gente sabe se aquilo tá certo, tá muito superficial, se tá errado, enfim. Tem alguma coisa de errada nisso, porque nós temos repertório. E aí eu fico preocupada com a geração nova, que ainda não teve tempo de ter esse repertório. E aí, como é que faz? Olha, tem uma coisa, e pegando esse gancho, né, do repertório, a gente também já não se assusta com muita coisa, né? É, Foram tantas transformações. exatamente. Foram tantas transformações. Desde a as gente- econômicas até Todo, parte todo da tipo, vida, né? é, Acho que toda, a repertório, a vivência que a gente tem aí no dia a dia. Mas pegando aí um pouco de geração nova, eu acho muito bacana quando a gente vai, às vezes, pro back to the basics, sabe? Uhum. Letramento, às vezes a gente tem que repetir o que parece óbvio para gente, mas que para algumas pessoas, né, possa gerar algum tipo de reflexão. Olha, isso aqui funciona desse jeito, isso aqui são esses os riscos, são esses os benefícios, né, desta ferramenta. O que que é uma IA generativa? O que que é uma... Às vezes a gente tem que voltar pro back to the bases, e a gente É já ouviu muito verdade. falar tudo. E pensar um pouco no letramento, para criar questionamento, né? Uhum. E, a partir disso, fundamentar e solidificar esse repertório que, enfim, não são gerações novas, mas a gente tá num ciclo multigeracional. Nas organizações, tem pessoas 60 a mais, tem pessoas. E tem Quatro jovens, gerações tem trabalhando 4 juntos. gerações, Quatro né? gerações trabalhando juntos. Trabalhando juntas, e o letramento a gente precisa equalizar essas informações, os fundamentos, né, que permita com que a gente gere conceitos, solidifique esse repertório todo, e enfim, acho que a gente tem que voltar aí vamos no básico. Vamos no básico. E pegando o teu gancho, Ana Paula, nós fizemos aqui uma gamificação em inteligência artificial. Voltada, porque o nosso público é uma business school, a gente faz consultoria há mais de 45 anos. A FIA é mais conhecida como escola, uma escola de administração e economia. A gente tem mestrado e doutorado, mas na área de educação. Mas a gente trabalha com consultoria há mais de 45 anos no setor público e privado. E preocupados com esse letramento digital, com essa literacia, nós fizemos uma gamificação em inteligência artificial, nosso núcleo de tecnologias digitais, em que se baseia, começa nos fundamentos e vai até o mão na massa e os resultados. Então, por que gamificação? Jogo todo mundo gosta, Sim. independente da idade. Sim. E aí a gente entra nesse ambiente onde as equipes são formadas e a gente vai até o que é uma temperatura. Porque muitas vezes até um executivo não sabe. Temperatura? Quais são os trade-offs que eu quero como resultado da inteligência artificial? Mais criativa ou mais pé no chão? Enfim, dado. Tem tantos modelos. O que é um modelo? Então, todo mundo entra nesse ambiente, a gente forma os times e aí a gente começa a competição. E é interessante que tem lá um estudo de caso, e aí vai liberando aos poucos, perguntas que os times têm que decidir. Sabe aquela tomada de decisão do dia a dia? E aí eles têm que decidir, mas baseado em quê? Qual é o impacto que você vai ter? Então, o nosso simulador mostra em tempo real quantos copos de água, ou seja, água, que é um bem finito, que é super importante. Então, a cada decisão que cada time toma, olha o impacto ambiental. E a questão da eletricidade, qual foi o impacto ambiental de cada tomada de decisão? No final, são 10 fases que cada grupo pode fazer para tomada de decisão e no fim, todas as etapas, a gente tem um ranking, vai ranqueando. Nossa, grupo 1 está em primeiro lugar, seguido do grupo 3, o grupo 5, enfim, as pessoas estão vendo o que elas tomaram de decisão. Por que isso é importante? Para saber o básico, o que é cada coisa, de uma maneira lúdica, sem parecer aquele PDF enorme com 200 páginas que ninguém lê, que ninguém aguenta. Nem na diagonal mais. Com um monte de termo técnico que faz, nossa, o que é isso? Meu Deus! Não, todo mundo sai aprendendo o que é. E quando as empresas forem bater na porta desses clientes, eles vão entender o básico para poder se comunicar e, inclusive, fazer a melhor negociação para ir dentro da sua organização.
Sim. Mas eu tenho uma questão que a gente fica nessa questão de geração, né? 4 gerações. O que me preocupa bastante é a questão dos líderes. Eu sinto que os líderes não estão preparados, além de trabalhar com as gerações, é como essas gerações trabalham com o IA. Então, como que vocês veem essas novas lideranças? Como que é esse líder do futuro preparado realmente para alavancar o melhor da IA dentro das empresas? Essa questão da liderança é de novo. É, a gente ainda chama de liderança quem é chefe, né? Que eu acho que esse é um outro problema organizacional. A gente olha para a alta administração e fala, a minha liderança, antes fosse. Né? Antes realmente ele estivesse na alta administração e fosse também uma liderança. Liderança é uma competência, né? Que a pessoa pode ser um excelente gestor e ok, obrigado. Né? Ou ele é uma liderança e gestão. Eu acho que a gente tem dos dois lados, tanto a liderança das gerações X ou da Baby Boomer, lidando com as gerações mais novas, quanto vice-versa. Você hoje já tem gestores, liderança de gerações mais novas, lidando com os 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Exatamente. Então a gente tem essa via de mão dupla. A gente, eu entendo que quando a gente entender, quando a gente perceber quais são, o que eu posso aprender entre as pessoas, o que me traz uma pessoa 50 a mais, 60 a mais, para eu que sou 30, e o que eu, 30, entrego para essa pessoa e fizer efetivamente essa troca colaborativa, eu acho que aí nós vamos realmente desenvolver lideranças como competência. Hoje a gente ainda encontra a chamada liderança, que é a liderança do controle, que eu chamo de gestor, né? É o gestor que não consegue trabalhar por entregável, ele consegue só trabalhar se as pessoas estiverem ali, ele está vendo, como se aquilo fosse alguma coisa, né? Achar que o controle é um processo de liderar ou de gerenciar alguém. Então, acho que ainda é um longo caminho de formação de liderança. A gente ainda vê muita necessidade, porque há muita distorção nesse termo, né? Para mim, liderança, eu até brinco, né? Que liderança é aquele que já desafia o status quo, certo? É aquele que aceita a mudança. É aquele que olha para a pessoa. Então, quando você vai numa empresa, ele diz, a minha liderança aqui está com problema de mudança, eu falo, tá, então já entendi, né? Não é bem a liderança, é a sua gestão, né? É só a gestão média? Não, é em todos os níveis, né? São todas as pessoas. Então, acho que a gente precisa redefinir esse termo para ele efetivamente começar a ser verdadeiro nas organizações. Porque a gente chama de liderança porque chama por hábito, por vício de linguagem, É. não Eu acho que necessariamente tem pela competência. pegando um gancho aí, olhando para o indivíduo, né? Eu acho que tem que ter uma questão. Acho que dentro da liderança, sim, é uma competência, mas eu acho que é fundamental que exista humildade para poder se permitir aprender, né? E tem também a questão da empatia. Como é que você vai aprender o contexto dessa, né, multigeração se você não para, não observa, né? Se você não tenta aprender, não explora formas de comunicação que funcionem melhor para um, melhor para outro, né? Que possa engajar esse grupo, né? E fazer com que a colaboração entre as pessoas, se você não tiver uma empatia, uma humildade para poder se permitir aprender, acho que independente da idade da liderança, Independente. depende de quão experiente é essa liderança. Independente da geração, né? Você vê esse problema. Exatamente. Por isso que quando você falou a empatia e ver como é que as pessoas aprendem, gamificação hoje é muito usado. A gente usa bastante as nossas intervenções nas empresas. Por quê? Porque é uma forma colaborativa e não competitiva. Ela né, mas é colaborativa e aquela vontade de passar de nível, né? Sim. Para todo Do mundo jantar, engajamento, do né? engajamento. Então, acho que tem muita estrada ainda, a gente precisa muito de liderança em todos os níveis. Eu não olho para a alta administração e ela tem que ser. Não, todos os níveis, em toda a estrutura.
A liderança tem que ser situacional. Às vezes sou uma liderança, mas naquele processo, a liderança é da Ana. E não importa. E tá se- tudo e bem. tá tudo bem, né? Mas as pessoas ficam incomodadas. Né? Então, acho que, como você falou, né, Ana? Achar o processo comunicacional que vai chegar do outro lado. Porque a gente trabalha com comunicação também, né? E a primeira coisa que as pessoas falam é assim: ah, mas aqui a gente não tem área de comunicação. Eu falei assim: não, mas eu não estou falando dos canais de comunicação. Eu estou falando dessa comunicação interpessoal, dessa que a gente senta na mesa e conversa, dessa que o gestor olha o e-mail, lê, tira do WhatsApp e conversa com as pessoas. Eu estou falando dessa comunicação que é interpessoal, que outro dia estavam falando sobre isso, né? A gente está falando menos. Quantidade de palavras por dia é menor. Por quê? Porque hoje em dia, se eu tiver que ir para algum lugar, eu pergunto para o Waze. Eu não paro mais no posto para perguntar para ninguém, Sim. né? Se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto no Google, no ChatGPT. Então, eu interajo menos porque eu tenho mais outros caminhos. Então, essa atenção à comunicação humana, à comunicação interpessoal. Agora vamos lá para um tom de provocação. Vocês que são líderes. E a liderança feminina hoje? E o que vocês fariam de diferente? Olha, eu acho que eu começaria pensando. Acho que se a gente falar de liderança feminina, acho que antes a gente tem que falar no contexto feminino enquanto sociedade, né? Eu acho que hoje o que eu procuro fazer dentro da minha pequena bolha de influência, né? Através de palestras, enfim, ou dentro da minha família, é estimular as meninas e empoderar essas meninas jovens, que estão começando a pensar no que fazer no seu futuro, que carreira profissional seguir, é estimulá-las para as carreiras STEAM, né? Uhum. Sim, você pode ir. Você gosta de matemática? Sim, você pode ir para a área de exatas, né? Mas o que a gente vê nas famílias, nas sociedades, assim, as mulheres sendo empoderadas e direcionadas para a carreira de cuidado, né? Não é à toa, né, que as faculdades de enfermagens, auxiliares técnicos de enfermagens, psicólogos, é o maior número de mulheres, medicina também, né? 70% das salas de medicina estão presentes. Acho muito bacana, mas eu acho que a mulher precisa ser empoderada desde pequena, desde os brinquedos que a gente vai dar para essas garotas, para essas crianças, que elas podem ser qualquer coisa. Elas podem ser o que elas quiserem. Eu acho que isso é muito poderoso. E a gente, né, fazendo esse movimento, a gente também estimula as próximas gerações a Uhum. pensarem um pouquinho sobre isso, né? Às vezes com coisas simples, o brinquedo que você vai dar para uma garota. Então é necessário ainda falar de liderança feminina, ainda Sim. hoje. Eu Sim. acredito assim que quando você olha para as organizações, o acesso está melhor, né? Então você já vê mais mulheres nas organizações, mas o acesso à gestão e ao desenvolvimento na liderança ainda é uma questão. Então você acessa as áreas de tecnologia, ou as áreas da empresa, as áreas financeiras, as áreas. O desenvolvimento que eu preciso de ter um ambiente que permita esse desenvolvimento, a isso ainda temos muito a caminhar. Então, acho que o acesso melhorou, mas o desenvolvimento ainda não. Acho que eu fico parada nos primeiros níveis e o que a gente vê muito é uma tentativa de transitar para outras organizações, para buscar, né, oportunidades em outros lugares. Então, acho que as empresas precisam abrir os olhos, que não é só para o acesso, legal, mas como é que essa cultura permite o desenvolvimento das mulheres. Pegando um gancho, né, como mentora, o que que eu vejo, né? As mulheres acabam não achando caminho dentro das organizações e vão para o empreendedorismo.
que é feminino, é imenso. que é Majoritariamente feminino. porque é onde ela consegue permear. As instituições hoje foram construídas no modelo, né, mais que proporciona o desenvolvimento de uma liderança Uhum. masculina, mas não estão abertas ainda, né, ao processo de desenvolvimento de liderança feminina. As empresas fundadas, startups fundadas por mulheres, startups de base tecnológica fundadas por mulheres, até um tempo atrás era 8%. Dobrou de um tempo para cá, dos tempos para cá, isso dobrou, mas ainda é pouco. É pouco. Muito. Porque as mulheres não se sentem estimuladas, tecnologia já é uma área difícil, né? Empreender na área de tecnologia é mais difícil ainda. E conseguir um investidor. Investimento. Elas Eu estava conseguiram, discutindo isso outro realmente, dia com uma pessoa de startup, uma mulher. Ela dizia, e aí eu ia para frente da bancada e ele olhava e dizia, mas é você? Quem mais trabalha com você? Quem é teu sócio? Tem um homem? É. Então, ainda há 8%, e aí como é que eu vou buscar investimento? Como é que eu vou... Isso tudo ainda tem muita barreira, tanto nas organizações quanto no mercado de forma geral. Ou seja, existe sucesso sem renúncia ou essa ainda é uma conta inevitável? Para a gente ir para as nossas considerações finais. Eu acho que a gente tem que repensar o que é sucesso, né? Assim, porque a gente está muito acostumado, acho que, de novo, inconsciente coletivo, pensar que sucesso é você ser muito bem, né? Estar muito bem financeiramente, estar lá com uma carreira, ter um cargo. O sucesso está muito conectado a poder, a cargo, a poder e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena a gente repensar o que é sucesso, né? O que é sucesso? Acho que todo mundo deveria pensar o que é sucesso. Será que é renunciar a tudo? Renunciar o seu bem-estar mental, o seu bem-estar físico? Renunciar à presença de pessoas que você quer compartilhar o seu tempo? Talvez não. Talvez o sucesso esteja no equilíbrio. Acho que vale a pena todo mundo se perguntar. A renúncia, eu vou na linha do sucesso, ou seja, tem a ver com consciência, né? O quão consciente você está no seu processo, na sua vida, e a carreira é uma das dimensões da sua vida, o quanto você está consciente disso. Claro que você vai abrir mão de algumas coisas na sua vida, né? Mas o quão consciente você faz isso? O quanto você tem de consciência de que isso é sucesso para você. Eu acho que a gente precisa buscar o nosso autoconhecimento, que é o primeiro estágio, né, nosso autoconhecimento, para dizer isso é sucesso para mim. E isso significa que eu estou consciente dos passos que eu estou dando. Eu tenho buscado muito ir para empresas ou ajudar empresas que elas não sejam ambientes tóxicos, que não sejam ambientes difíceis, pesados. Isso, para mim, é uma consciência. Eu não quero trabalhar em empresas que são pesadas, que trabalham de forma dificultando o desenvolvimento humano. Então, acho que essa consciência, eu diria que ela é mais importante se você vai renunciar ou não, whatever. Você tem consciência do passo que você está dando. Porque mudar, crescer é inevitável, você vai crescer, né? E vai passar por mudança na vida, né? Conscientemente, intencionalmente, né? Que poderoso. Poderoso mesmo. Meninas, foi tão gostoso. Eu queria continuar aqui conversando com vocês horas a fio. Mas vamos às nossas considerações finais? Adriana, por favor. Bom, Como fechamos esse episódio de hoje? eu gostei muito, eu acho que a gente falou em assuntos interessantes. Eu achei que a gente ia focar mais em tecnologia, porque nós somos pessoas. Eu vim da área de tecnologia, Todas depois nós. eu Todas permeei pela Todas área nós. comercial, onde eu aprendi a gostar mais de dinheiro, e agora eu estou gostando mais de gente, não que eu não gosto de dinheiro ainda. Que isso fique bem Mas claro. está tudo se soma, tudo se Né? Tudo Mas eu se achei muito conecta. interessante que o nosso foco aqui foi bastante pessoas, e eu acho que a transformação é gente transformando gente para gente.
essa é a mensagem que para mim ficou hoje dessa conversa aqui. Muito obrigada, Ana Paula. Adriana, desculpa. Ana Paula, eu olhei para Ana Paula. Tudo começa com A aqui. Pois é, pois é. Bom, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu acho que não tem como a gente falar de tecnologia deixando pessoas de lado. Tecnologia por tecnologia não é nada se a gente não focar nas pessoas, e é isso que faz com que a gente cresça, evolua, enfim. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Lilian, Foi ótimo estar aqui, foi um bate-papo fantástico. Falar de tecnologia é falar de gente, porque a tecnologia só tem sentido se as pessoas adotarem até aquela tecnologia, senão não vai servir para nada, não gera valor. Então, acho que quando a gente fala no tripé, tecnologia, pessoas e processos, pessoas é a base de tudo, né? É o que nos faz mover, é a vida, né? Assim, então, acho que a gente fala de tecnologia porque fala de gente. é verdade. Então, o maior risco hoje não é adotar tecnologia. Isso é o de menos. O maior risco é adotar sem saber o porquê. Lá já falava o Simon Sinek. Descubra o seu propósito, descubra o seu porquê. E se esse episódio fez sentido para você e você conhece outras pessoas que também precisem escutar tudo esse bate-papo interessantíssimo que nós tivemos aqui de tecnologia, mas sobretudo de pessoas, indica o nosso podcast. E até o nosso próximo episódio do Executive Cast. Até mais! Sim.